Bom dia, pessoal. Eu fiquei lisonjeado aqui, que a Letícia falou que eu vou dar uma palestra, né? A gente se sente tão importante, mas o objetivo aqui é uma demonstração mais prática sobre como realizar a biópsia de casco em equinos, aí, utilizando lamelótomo de falco-faleiros. Então, o objetivo aqui é a gente ter uma coleta de material biológico para estudo histopatológico, que a gente garanta a preservação da estrutura da epiderme profunda e extrato lamelar. Obrigado, Júlia. Pode ir passando, por favor. E aí, o que a gente tem é o uso, nossa experiência é o uso, a aplicação desse modelo de coleta em alguns experimentos aqui do Grupo Equinova, e a pesquisa realizada pelo Rodrigo Ribeiro, o Tony, né, o Antônio Catunda, o Álvaro e a Letícia Cota também, aí, ao longo dos anos, aí, que algumas delas eu pude participar. Então, para a gente fazer, basicamente, a gente vai ter que ter um preparo de jejum alimentar de 12 horas e hídrico de 6 horas dos animais. Fazer uma limpeza prévia do casco é importante. Pode dar um playzinho? Ah, desculpa, é porque tem uns vídeos. E aí a gente fazer a sedação do animal com andetomidina, 1%, na dose aí de 10 a 20 microgramas por quilo, endovenoso, e o bloqueio do nervo digital palmar aí com 3 ml de lidocaína, 2% em cada ramo, né, o ramo medial e o ramo lateral. Isso é importante para o animal diminuir a questão da dor e porque a gente também vai fazer um garrote. Aí só a demonstração do bloqueio, eu acho que... além disso, né, a gente faz a aplicação de soro antitetânico, o uso aí de fenilbutazona por 3 dias e também o uso de penicilina via intramuscular, aí, 30 mil unidades quilo, durante 5 dias. Pode passar, Júlia. Os materiais que a gente utiliza ali para biópsias, a gente vai precisar de um pincel permanente para fazer uma marcação, aqueles pincéis de marcar em CD, né, escrever em CD. Um material para antisepsia, clorexidina degermante e alcoólica, ou então um PVPI degermante e um PVPI alcoólico também. Uma microretífica para fazer o desgaste da muralha do casco e um torniquete. Pode passar, Júlia? Né? Além desses materiais aí para fazer a biópsia em si, a gente usa material estéreo, então luva estéreo, uma pinça hemostática de Kelly, lâmina de bisturi número 22 e o lamelótomo de falco-faleiros. O lamelótomo aí, ele tem uma imagem mais detalhada aqui embaixo. A peça dele, ele tem essa inclinação que facilita muito no momento da biópsia, né, do corte da lâmina. E aí o formal 10%, que é para preservação e depois tratamento histológico. Então aqui a gente tem a demonstração. Aqui o vídeo não cortou, eu fui gravar o vídeo. O animal já está com um garrote, mas essa etapa seria depois. A aplicação do garrote antes de momentos, ela tem que ser feita logo alguns segundos antes, né, vamos dizer assim, da realização da biópsia. Então a gente faz uma demarcação ali a 3 centímetros da linha da muralha, com o pincel permanente. Essa demarcação ela tem 1 centímetro, obrigado, Letícia, 1 centímetro de espessura e 4 de largura, para onde vai ser feito o desgaste do casco. Tá funcionando, Letícia? Está desligado. Isso, aí é feita a demarcação. E aí depois a gente pode fazer a antisepsia, que com a caneta permanente ela não vai sair, né? E também não vai ter não vai ser prejudicial aí para a antisepsia, porque ele vai ser desgastado, né, com a retífica. Feito a antisepsia, aqui já demonstrando em uma peça, né, para a gente, questões de bem-estar animal, a gente não vai usar um animal só para demonstrar. Então a gente faz os desgastes com a retífica. Essa retífica ela tem uma ponta de 2 milímetros, e você vai desgastando a muralha até que ela comece a mudar de cor, e o momento que a gente tem que parar, para que a gente não atinja o extrato lamelar, né, a gente quer a derme profunda só, é o momento em que ele não deforma, né? O momento que ele começa a ter deformação, ali a gente vê no vídeo, segundo vídeo, é o momento que a gente tem que parar já, porque já está bem próximo do momento da realização da biópsia. Eu não sei se deu para perceber no detalhe do vídeo aí. Vou conseguir dar o play. E aí, nesse momento, sim, a gente faz a aplicação do torniquete, que é para evitar danos vasculares ali pelo aumento da pressão nos vasos ali do casco.
Feita a aplicação do torniquete, já com o casco desbastado, a gente vem para facilitar o corte do lamelótomo, né? A gente faz a incisão com a lâmina de bisturi, uma lâmina número 22, um corte de 90 graus, delimitando dentro da área que foi feito o desgaste, uma espessura de mais ou menos aí 5 milímetros. Então a gente vem com a lâmina, insere ela 90 graus, faz toda a borda, né, formando aquele retângulo ali de 4 centímetros. E aí é uma peça, mas quando a gente tem a aplicação do torniquete também tem pouco sangramento, no momento que é feita essa biópsia. E aí a inserção do lamelótomo, quando a gente vai, de fato, né, remover essa parte, ela deve ser feita num ângulo de 90 graus. E é interessante a gente colocar aqui, nessa borda onde o lamelótomo vai ser inserido para iniciar o corte, o nosso desbaste ele tem uma inclinação um pouco maior, que vai facilitar o movimento de alavanca que a gente vai fazer. E essa lâmina, a lâmina do lamelótomo, ela tem que encostar na falange. Às vezes, algumas amostras, a gente vê até alguns pedaços de osso mesmo, né, da falange distal. E aí, quando a gente faz, depois que inseriu ela a 90 graus, a gente angula ela de forma que ela fique paralela com a falange, e aí faz a remoção da amostra. Então, aqui a gente tem demonstrado a amostra de biópsia, com preservação aqui do todo o extrato lamelar, né, a parte aqui de queratina do casco ainda preservado, e arrancando aqui a gente vê que tem a exposição ali já é a falange do animal. Após isso, então, a gente tem que realizar, aqui é outra demonstração, né, do corte mais próximo, e aqui para a gente conseguir fazer esses cortes histológicos aqui. Então, aqui depois a gente tem que fazer um curativo, a gente não pode deixar isso, obviamente, a gente expôs a falange ali, não pode deixar isso aberto. Então, a gente faz um curativo com um silicone de condensação misturado com sulfato de cobre, e você mistura ali, coloca o catalisador, aí o vídeo demonstrando. Eu devia ter acelerado o vídeo, né? E aplica essa massa, ela vai começar a enrijecer, ela tem um momento certo, quando ela começa a ficar mais rígida na mão, a gente aplica em cima da área de biópsia. Aí a gente aplica, ela tampa ali, forma um molde e protege bem, adere bem ali ao casco. Depois esse molde ele pode ser reutilizado, a gente limpa ele, né, faz a degermação nas trocas de curativo. São feitas trocas a cada 2 dias, né? Então a gente vai fazer para o curativo precisar de compressa, atadura, uma atadura elástica, um esparadrapo silver tape e feita a troca aí a cada 2 dias. Aqui também é um videozinho demonstrando o curativo que a gente faz. Opa, desculpa, acelerei ele aqui. Como é que eu faço para dar? Como é que dá play aqui, Diego? Agora foi. Era no meio do vídeo. Então, aqui a gente pega a compressa estéreo, envolve esse casco, né, protegendo ali a área que foi feita a biópsia, e a sola também. Vem com a atadura, a gente deixa a atadura sobrando um pouco ali para trás, e faz em formato de meio que um X, ali envolvendo o casco. Deixa eu acelerar aqui. Já chegou na parte que vai. Então, a gente vai envolvendo, deixa a ponta sobrando ali, envolve o casco e vai contornando o membro. E para ela ficar mais travada, a gente pega e passa nessa ponta que eu deixei ali perto da quartela, a gente vai cruzando ela ali atrás e passando para frente de forma que ela fique bem fixa, né, e sem muita pressão para não garrotear ali na coroa e nos bulbos, mas de forma que ela fique fixa e o curativo dure realmente esses 2 dias aí. E no final, quando a gente termina, a gente faz uma proteção com a Ecoflex, né, uma atadura elástica. E aí, depois que envolveu ela com a atadura elástica,
estou sabendo passar. Acelerar. Voltou do início. Ah, meu Deus. Depois que envolve ela, a gente vem com as fitas de esparadrapo e colando na sola, protegendo a sola para que o curativo não abra, né? Então ele dá essa proteção ali para a gente, e a silver tape seria uma proteção a mais. Opa, acho que carregou aqui, Diego. O computador não está processando os negócios, não, travou aqui. Então, nem sei se vai passar para o último slide, porque realmente travou. O último slide é só de agradecimento. Queria só, foi uma demonstração mais rápida, prática da realização dessa biópsia, e com o intuito aí de demonstrar a técnica que a gente utilizou aqui, teve, né, sucesso, sem grandes complicações para os animais que foram submetidos a essa técnica, e garantindo aí foi muito importante nos estudos, né, realizados aqui pelo Grupo Equinova. E muito obrigado a todos. Pessoas chocadas. Dúvidas? Lucas, muito obrigada pela palestra. Eu gostaria de saber o pós, o grau de dor do animal. Os animais, eles têm um grau de dor, ficam com a claudicação ali, grau 2, grau 3, isso tomando a fenilbutazona, mas em poucos dias a gente vê o crescimento de tecido de granulação ali, recobrindo, e depois os animais, depois que cresce o tecido, essa parte, ela fica o desgaste, né, e o casco vem descendo, depois eles não têm grandes complicações e não tiveram problemas assim de claudicação posterior, mas geralmente nas primeiras semanas só. Se a gente toma todos os cuidados ali, e principalmente cobertura de antibiótico no pós ali, não teve grandes problemas de infecção óssea, né, Letícia? Eu não lembro assim, de ter reabsorção, coisa grave. Nós tivemos só um caso, mas é porque, às vezes, na hora da biópsia, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não causar uma lesão no periósteo tão grande, né, o trauma. Então, realmente, aprofundar, mas depois deslizar sobre a falange distal. E também cuidado com os antissépticos que vai utilizar. Nesse caso, a gente não sabia o que realmente aconteceu, se foi pelo uso do PVPI, que talvez tenha causado, né, uma irritação, e desenvolveu, sumiu o nome agora? Não, uma osteite. Quando um fragmento do osso vai separando? Sequestro ósseo, perfeito, obrigada. E aí a gente teve que realmente te retirar só depois que cicatrizou. É isso aí. Ainda bem que eu tenho o suporte da Letícia aqui. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, obrigada pela palestra. Eu gostaria de saber o quanto você aprofunda com o bisturi. Você chega realmente a tocar a terceira falange? O bisturi toca a terceira falange. Sim. O lamelótomo que a gente tem, como a Letícia disse, a gente tem que tomar mais cuidado, porque realmente, se a gente fizer força, vai tecido ósseo. Entendi. Outro ponto, vocês usam algum tipo de antisséptico após realizar a lamelotomia? Rifocina, algum antibiótico? Não, a gente não jogava rifocina diretamente, não. A gente fazia limpeza com solução fisiológica, né? As trocas de curativo eram utilizadas solução fisiológica, e depois que já tinha o tecido de granulação, que ele cresce bem rápido para tampar a falange ali, a gente começava a fazer solução de formol a 2%, para secar, quando já estava queratinizado já, né? E quanto tempo, mais ou menos, para o animal crescer o casco normal? Aí no lugar da... crescimento, tempo de crescimento do casco. Aí vai levar uns 6 meses aí para poder... Obrigada. E ele vai descendo ali. Fica o buraco mais queratinizado, e depois que queratinizou não tem muito problema, não. Tá joia, muito... Lara, faz isso comigo, não? Só para saber se você tem experiência com outros curativos para isolar o fragmento, o casco, né? Se vocês têm costume de usar... Não sei de condensação. Metacrilato? Isso, metacrilato. Eu não peguei... eu já vi alguns trabalhos que falam de usar o metacrilato.
Na peça que eu fui testar, eu usei, mas não gostei. Na peça eu já não gostei, porque gruda e não sai. Tem um aumento de temperatura, eu não achei legal. Foi isso O mesmo. silicone de condensação que a gente utiliza aqui, eu acho que é muito melhor para o animal em si, para recuperação. A Letícia teve experiência, Letícia, dos outros experimentos que eu não participei, com o metacrilato, foram sempre silicone de condensação, né? No início, que a técnica foi desenvolvida em bovinos, né? Que o professor Rafael estava fazendo uma pesquisa com hiperinsulinemia em bovinos, e aí a gente usava o metacrilato por questões de curativo diário, né? E, além disso, só depois que a gente teve mais acesso ao silicone de condensação, e aí a gente acabou utilizando o metacrilato em alguns cavalos, mas a gente, por questão de depois ter o silicone de condensação, a gente viu que realmente era melhor por também ser macio, né? E permitir o crescimento mais rápido do tecido de granulação. O tecido de granulação ali, não tendo compressão, ele crescia. O metacrilato, ele expandia ali e aderia, difícil demais tirar, até para fazer limpeza. Na peça eu não consegui fazer. E ali com o silicone de condensação, à medida que vai granulando, a gente vai trocando né, se a cada 2 trocas a gente vê que o silicone já não está muito bacana ali, já não está encaixando direito, a gente muda, faz um novo molde, é pouquinho que gasta, é só para cobrir ali mesmo, e não tem muito problema não. Obrigado. Isso. Mais dúvidas? Boa tarde. Primeiramente, parabenizar aí pela palestra. E uma dúvida que surgiu aqui, em quais situações e qual finalidade que seria interessante, né, utilizar a técnica de biópsia? Então, essa técnica não é para a gente avaliar, por exemplo, um cavalo com laminite que você está atendendo, né? Essa técnica é experimental, a gente está avaliando um tratamento ou avaliando os efeitos ali da laminite na estrutura das lâminas. Então, assim, em animais que estavam, a não ser que eles fossem incluídos no experimento, mas a aplicabilidade a campo, vamos dizer assim, eu acho que é um procedimento um tanto quanto agressivo, né, para a gente fazer num cavalo, assim, que não seja com um fim experimental, sabe? Que a gente não tem um fim terapêutico em si. Obrigado. Eu vou responder a pergunta dele. A Joia pode. Obrigado, professora. Não, é porque eu também tive essa mesma dúvida. Eu acho que naqueles casos em que a gente tem uma laminite crônica muito... Não sei se você já ficou meses tratando laminite crônica. Às vezes fica 6 meses, 8 meses. Eu faria para saber a condição em que essas lâminas estão, né? Eu acho que eu juntaria a palestra da doutora Brita, que é a venografia, né, de hoje de manhã, com o casco está tão alterado na laminite crônica que eu acho que eu juntaria os dois com a biópsia para ter uma ideia de prognóstico. Se eu iria continuar mesmo batalhando nesse casco, principalmente quando é uma laminite crônica bilateral, o proprietário já está cansado, já gastou muito dinheiro. Eu acho que eu juntaria as duas técnicas e falar, olha, essas lâminas estão perdidas, e talvez mais para prognóstico mesmo, juntando as duas, do que propriamente para mudar um tratamento, né? Porque se a gente vai mudar, o que a gente vai mudar ali, né? Eu acho que a gente vai ver se essas lâminas estão começando a ficar saudáveis ou se elas já estão todas destruídas mesmo, e você não ficar batendo em cima da mesma tecla. Pensando assim, mesma dúvida que você teve, eu tive. Eu acho que eu usaria em laminites crônicas lá. Nas agudas, não, mas nas crônicas, sim. Eu concordo, eu acho interessante, eu não tinha pensado nesse viés. Só complementando, eu acho perfeita a colocação da professora Raquel, lembrando que quando a gente tem a falência em si do aparato suspensor da falange distal, ou seja, a falência completa, né, que seria a separação de derme e epiderme, a gente não consegue ter a regeneração, né, desse tecido. Então, por isso que a biópsia, como a professora Raquel colocou, seria super pertinente, né? Mais alguém?
Show de bola. Muito obrigada, Lucas.